Aloha! Sabadão, quando você estiver assistindo esse programa, esse episódio, eu estarei aniversariando. Então já estou adiantando, hoje aqui eu estou gravando no domingo, dia 22, mas no episódio, nesse sábado, eu estou aniversariando. Estou chegando a 53 anos de idade, muito a comemorar. E hoje eu vou bater um papo, estou com uma convidada aqui, que é a Ana Cristina, psicóloga, uma história bem bacana. E nós vamos conversar com ela para você conhecer a história da Ana Cristina. E eu espero, com certeza vai agregar muita coisa para você que está do outro lado. Ana, muito obrigado por você estar aqui no AreaCast. Acabou de passar o doguinho atrás da gente aqui, de vez em quando ele deita ali atrás na sombrinha. Mas muito obrigado por você estar aqui. Eu gosto de agradecer porque nem todo mundo gosta de acordar cedo, vir para a praia cedo, e você está aqui comigo chegou aqui 6h30 da manhã para bater um papo comigo. Espero que você goste da experiência. E é isso, eu gostaria que você começasse a se apresentasse, falasse um pouquinho de você, para depois a gente entrar num bate-papo bem bacana aqui. Eu que agradeço, Ismênio, o convite, né? Tá aqui nesse cenário maravilhoso, né? Com o pé na areia, elevando a energia. É muito satisfatório, desde já está sendo incrível a experiência. Mas então, eu sou Ana, né? Sou Ana Cristine. Ana Cristina, chamando Ana Cristina, Ana Cristine. Ana Cristine. Então, a minha trajetória já vem aí há algum tempo, desenvolvendo esse ser humano aqui, né, que está hoje na psicologia, não sei se estará amanhã, mas hoje estou na psicologia, mas sempre me reinventando e me desdobrando. Então, partindo dessa perspectiva assim, profissional, eu já estou há 13 anos formada com essa abordagem da psicologia. Fiz algumas pós-graduações para me desenvolver. Atuei durante um bom tempo com mulheres vítimas de violência doméstica. Atuei sempre nessa perspectiva social. Fui concursada, trabalhei em CRAS, tanto na Prefeitura de Natal como em outras, na Prefeitura do Interior. Então eu conheci toda essa questão da vulnerabilidade, da miséria, tive acesso a tudo isso e percebi que o que eu tinha de expectativa lá na época da graduação, de transformar a vida das pessoas, nossa, eu vou para o social, eu vou ajudar as pessoas, eu vou transformar que eu cheguei lá e foi um balde de água fria, assim, muita frustração, porque eu entendi que não era sobre o seu fazer profissional, era sobre como a pessoa estava para receber aquele conhecimento. Então, naquele momento ali, naquele cenário, estourou pandemia e eu pensei, cara, não tô feliz, eu preciso criar aqui uma coisa, preciso mudar a rota, e fui para clínica. E muito sem tanto tato com a clínica, porque eu, durante a maior parte do tempo eu era muito voltada para o social, então muito voltada para grupos, para esse apoio de visita domiciliar, enfim. E aí caí dentro desse cenário da clínica e disse ali eu encontrei o ar que eu precisava, sabe? Foi assim um renovo. Deixa eu te perguntar uma coisa, você trabalhava com mulheres em situações de violência doméstica, certo? Isso. Você há pouco também estava falando comigo que você gosta de trabalhar com mulheres, mas no sentido de que elas se sintam fortalecidas, que elas se fortaleçam, né? Para que elas possam ter uma vida saudável. Exatamente. Como era esse seu trabalho antes e como é seu trabalho hoje? Então, quando eu comecei a trabalhar com mulheres vítimas de violência doméstica, eu pensava que eu tinha poder de ajudar essas mulheres a deixar o relacionamento para trás e se reinventar. E aí eu percebi que não era por aí. O grande problema hoje de toda a nossa sociedade não é falta de oportunidade. O grande problema da nossa sociedade hoje é falta de consciência. As pessoas elas não têm clareza do que elas precisam, as pessoas não têm clareza que precisam, as pessoas não priorizam o autoconhecimento. E aí as pessoas ficam presas dentro de um estado primitivo muito forte. E esse estado primitivo é o nosso estado mais infantil. E aí a gente fica o tempo todo tentando culpar as pessoas, jogando culpa nas pessoas dos nossos problemas, a gente não consegue se responsabilizar pelos nossos problemas. E aí que está a grande diferença.
foi a chave que virou dentro de mim. Quando eu vi essa realidade dentro desse cenário social, e eu vi que na clínica me trouxe um outro lugar, que é quem chega para fazer terapia não é uma pessoa que está buscando manter aquilo ali, é uma pessoa que está aberta à transformação. É totalmente diferente. Uma coisa é você querer imputar na pessoa, empurrar aquilo ali que ela precisa mudar e ela não quer mudar, e outra coisa é a pessoa que está ali num cenário extremamente desafiador, mas ela olha para você e fala assim, me ajuda a mudar. E aí eu vi, cara, eu preciso unir esses meus dois polos de conhecimento e fazer uma mudança significativa na vida das pessoas. E aí estourou a pandemia e começou o boom da rede social. Eu disse, eu vou entrar na onda da rede social. Deixa eu te perguntar uma coisa, você era funcionária, você era servidora, certo? Sonho de muita gente, projetos, a gente tem que estudar bastante para poder chegar, conseguir lá a aprovação, e você entrou e saiu porque resolveu empreender, e você, como você falou, você não estava satisfeita porque você começou a enxergar que você não estava conseguindo visualizar aquilo que você antes visualizava na época da graduação, certo? Você não estava conseguindo. Como é que foi essa transição? Por que eu estou te perguntando isso? Porque quando você pensa em serviço público, a primeira coisa que as pessoas imaginam é o seguinte: nossa, é segurança. Eu vou ter ali uma garantia de todo mês ter aquilo. E aí, quando você pensa em empreender, a segurança já não está tão evidente. Ela não fica porque você acaba... ou você faz, ou você não faz e você se lasca, né? Exatamente. Como é que foi essa transição de você sair do que normalmente muita gente quer entrar para resolver empreender? Vou resumir em uma palavra: caótica. Foi uma transição caótica, porque antes de você fazer qualquer mudança no campo externo, você tem que trabalhar muito internamente. E foi uma luta. Primeiro porque eu venho de uma família que meu pai nasceu nos anos 40, no final da década de 40. Minha mãe nasceu no final da década de 60. Então, são duas pessoas que enxergam o serviço público como ali o seu suporte de vida. Então, eu cresci ouvindo: estude, faça um concurso para você ter segurança. E você romper com esse padrão é muito desafiador, né? Por mais que você olhe e você pense assim, isso aqui não dá para mim, porque as pessoas criam uma fantasia gigantesca sobre o serviço público, que não é nada disso, que as pessoas... você tem ali um salário, mas você tem perseguição. Do mesmo jeito que o serviço corporativo também tem. Você tem 2 horas lá para você cumprir. Você atende pessoas como no serviço privado. Então, a única garantia que se tem, supostamente, é uma garantia financeira, que inclusive eu já passei 3 meses sem receber salário. Então, assim, não existe garantia nenhuma. E foi isso que me trouxe a visão de que eu preciso fazer algo por mim. Eu preciso sair disso aqui. Num primeiro momento não era nenhuma questão salarial, era realmente uma questão de encontrar um sentido. Porque não tem coisa pior do que você ter que acordar todos os dias para fazer aquilo que você não quer fazer. E no empreendedorismo eu acordava feliz porque eu tinha que fazer aquilo, apesar do mundo estar desabando na minha cabeça. Por quê? Como eu disse, fui preparada para ter segurança, não fui preparada para viver o risco. E todos os dias era um risco. Então fui me desdobrando e percebi no longo desse processo que uma pessoa com a mente infantil não sustenta o empreendedorismo, porque o empreendedorismo é para adulto emocionalmente, porque é pancada atrás de pancada, é você caindo e levantando. E se você estiver dentro de uma perspectiva muito infantil mental, você cai e fica esperando lá, vou esperar que alguém venha me levantar. E não tem isso, né? Então eu tive que aprender a amadurecer ali, dia após dia, até que aprender a lidar com dinheiro, até que aprender a lidar com demandas, até que aprender a lidar com responsabilidade, a entender que ou eu faço, não tem quem faça por mim, né? De tomada de decisão mesmo, de dizer, tá, agora eu preciso, não tenho ninguém para recorrer, pedir um conselho aqui.
Ai, o que é que eu faço? Não, agora eu tenho que saber onde é que eu quero chegar, qual é o meu objetivo. E a minha maior motivação foi, dentro do empreendedorismo, eu posso alcançar muito mais mulheres do que eu alcançava dentro daquele meu espaço tão pequeno. Porque eu trabalhava por bairros, e nos bairros com pessoas em vulnerabilidade. Então, além de ser limitada, era mais limitada ainda. E dentro do empreendedorismo, eu tenho a oportunidade, porque hoje eu trabalho com a rede social, eu trabalho com a internet, eu criei a minha clínica online, então hoje eu trabalho 100% online. Eu posso atingir tanto o público da periferia, o público que está lá em vulnerabilidade, como eu também posso atender uma empreendedora como eu, mas que compreende, que está passando por algum processo, que se identifica ali comigo, se conecta, gera ali uma transformação. Você me falou uma coisa muito interessante, e eu queria que você falasse um pouquinho, e aí depois a gente volta até para a questão das redes sociais, né? Você falou que nesse processo você teve que colocar o que você queria fazer, você teve que colocar em si, você teve que praticar com você o autoconhecimento, a busca por melhorar seu dia, melhorar sua vida. Como foi esse processo? O que você poderia passar de dicas para quem esteja na busca disso? Porque se você fala assim, você tem que se autoconhecer. Da mesma forma que a gente tem no dia a dia, quem empreende, não tem, às vezes falta alguém para a gente recorrer assim, como é que eu faço isso? Buscar o conhecimento não é fácil. Não é fácil. Eu não chega a ter uma receita de bolo. Como foi isso? Você pode se colocar como exemplo e passar dicas? Com certeza. O autoconhecimento ele não é fácil, porque ele exige que a gente se desconstrua. Porque a gente passa a vida inteira criando várias versões de nós mesmos, né? Várias identidades. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, sei lá, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou preguiçosa, Só que muito do que a gente constrói, até a gente chegar ali na fase da juventude, é muito moldado pelo que as pessoas falam da gente. Então, a gente cresce achando que é aquilo ali. Então, se você passou a vida inteira ouvindo seu pai e sua mãe falando, não, você é isso, você é isso, você é isso, você cria essa identidade. O processo de autoconhecimento é você desconstruir essa identidade e construir uma identidade que faça sentido para você. E nesse processo de empreendedorismo, você não sustenta um negócio se você tiver uma identidade forjada pelo outro. Porque todo tempo você vai ser testado. E se você não tiver ancorado em quem você é, você vai estar sempre dando voltas e voltas, quebrando e caindo, porque é quem você é que vai sustentar, como você lida com o dinheiro, como você lida com a demanda, como você lida quando some todos os clientes e não tem mais ninguém, não chega ninguém para você e você, opa, peraí, o que eu faço? É você olhar, eu, por exemplo, né, durante esse meu processo de empreender, já teve fases em que eu enchi minha agenda, eu lotei minha agenda, tipo assim, eu atendia muita gente, eu fazia cerca de 60 atendimentos por semana, é muito atendimento, tipo assim, a cabeça... E quando eu vi ali, eu ganhei muito dinheiro, tava ganhando bem, né, faturando bem, entrando numa receita legal. E aí eu pensei, não, eu quero dobrar a receita, porque a gente começa a querer outros projetos, né? Então, aí ali eu parei, eu não tinha ainda um conhecimento sobre o meu tempo, o meu limite, a minha necessidade, e embarquei nessa. O que aconteceu nesse meio do caminho? Não dei conta. E ao invés de entrar, né, novos clientes, eu perdi os clientes que eu tinha e me bateu um desespero gigantesco. Como é que eu vou pagar as contas agora, sabe? Mas por que aconteceu isso? Porque eu estava num nível de exaustão mental que eu não dava conta mais nem dos que eu tinha, o que dirá dos que ainda eu estava querendo atrair. Então foi o momento de eu parar e pensar, eu preciso saber o que está acontecendo nessa minha base aqui. E aí eu reduzi, tipo assim, coisa que quem está buscando segurança jamais vai conseguir fazer.
eu fiz o movimento extremamente oposto. Eu cancelei minha agenda, fechei a agenda, peguei o dinheiro que eu tinha, eu vou viajar, viajei, descansei. Quando eu voltei mais alinhada, sentei e pensei, cara, agora o que eu quero? Qual é o meu objetivo? Eu tive que voltar à minha motivação inicial para encontrar recurso interno, para dizer, não, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não quero mais. E aí isso exige muito que você se conheça. Porque se, mais uma vez, foi nesse momento em que eu percebi que eu não me conhecia, que eu estava criando todo um sistema do meu trabalho voltado no que as pessoas achavam que eu deveria fazer e não no que eu deveria fazer. E aí eu tinha fechado já com uma empresa de marketing, eu já estava lançando produtos digitais e as coisas não vendiam e eu ficava desesperada. Eu disse, gente, eu estou investindo uma grana no tráfego pago, não vem um cliente. Gente, o que está acontecendo? Eu disse, não. Aí eu parei, olhei no espelho e disse, cara, eu preciso trabalhar a minha energia. A minha energia não está boa, a minha energia está repelindo as pessoas. Mas para você chegar nesse nível de consciência, você tem que estar num trabalho interno muito grande, porque é muito mais fácil a gente dizer, é culpa do tráfego, é culpa da empresa de marketing, é culpa do cliente, só tem cliente ruim. Não, é você, é a sua base, porque a gente conecta, mas a nossa energia chega primeiro do que o cliente, chega primeiro no cliente do que a gente. E você está naquela energia de desespero, ai meu Deus, eu preciso de cliente. Não, né? E aí eu baixei, reduzi, né? Continuei na minha terapia, continuei fazendo, comprei um curso de autoconhecimento, entrei numa mentoria, fiz um movimento, tipo assim, e o meu contador falou assim, cara, para de gastar. Esse cara, eu tenho que gastar esse valor, porque é um investimento. Se eu não encontrar a minha base, eu vou me ferrar ainda mais. E aí eu fui, entrei em mentoria, fiz um movimento todo oposto, aí consegui entender, eu não dou conta dessa agenda. Aí comecei a reduzir. A galera que eu atendia social, eu reduzi, falei com eles que eu ia voltar o meu trabalho social para a rede social. Então eu criei uma comunidade gratuita, onde as pessoas, eu tô lá, trabalho com desafio, trabalho com aula secreta, mas é um trabalho que eu junto, aglomero as pessoas, já para reduzir esses horários individuais, não deixo de fazer a minha parte social, mas faço de uma forma mais assertiva, mais intencional. Esses horários da agenda eu liberei, então pude tomar meu café da manhã. Comecei a criar rituais inegociáveis. Meu café da manhã é meu café da manhã. Olha, ninguém vem tirar minha paz. Sento, tomar meu café da manhã tranquila. Todas as minhas manhãs hoje são voltadas para mim. Vou para minha academia, faço meu treininho. Chego em casa, não tô a fim de fazer nada, não faço nada. Tô a fim de fazer tudo, faço tudo. Reduzi minha agenda, hoje eu só trabalho em 4 dias, em 4 turnos apenas, e as coisas começaram a fluir, mas para você chegar nesse momento, tem muito abrir ali as cascas, sabe, de desdobramento, de entender, de se conhecer, de compreender, tá, qual é o meu objetivo, porque quando a gente entra nesse cenário, a internet é 1001 possibilidades. E as pessoas querem jogar no teu peito ali, ó. Não, faz isso. Faz e-book, faz não sei o que lá. Fui fazendo. Só que sem sentido pra mim. E se não tem sentido pra mim, não vai gerar conexão com ninguém. Por quê? Porque tudo parte de você. Tudo parte de você. Então, por isso que eu digo, empreender é coisa para adulto, né? Não tem como você empreender sem você ter minimamente um conhecimento interno, uma bagagem interna, para você, opa, peraí, só vou até aqui. Na verdade, você está vivendo uma vida hoje, lógico, não vamos aqui romantizar, lógico que a gente está falando aqui que ela trabalha 4 dias, ela se planejou para isso, lógico que tem por trás, existe aqueles dias que, nossa, eu tenho, como você mesmo está falando aí, é coisa de adulto, nossa, tem dia que eu tenho que correr atrás daquilo, tem que surge um problema aqui, surge um problema ali. Mas você está vivendo hoje o que é considerado, a gente tem visto direto aí, considerado um novo sucesso entre as pessoas, né? Não aquela coisa... Só antes de mais nada, teve uma frase que eu não gosto, que eu sempre escuto, assim,
Sabe aquela fase assim, trabalha enquanto os outros dormem, estuda enquanto os outros... Não, eu trabalho todo dia, toda hora. Não, sim, não. Você tá falando, pô, não, entendo. Você, o turno, você com Não, 4 não, dias. eu atendo clientes direto 4 turnos. 4. Mas Você trabalha empreender? Sim. Você tá vendo? Eu tô trabalhando, meu É amigo. por isso que eu tô falando, não vamos romantizar. Você tem os outros dias, se eu não tô atendendo, eu tô resolvendo outras demandas, até porque você precisa se preparar para atender essas pessoas, entendeu? E eu sou o meu produto, né? Eu sou a minha marca. Aí o que Como? acontece? Se eu quero trabalhar com mulheres, se eu quero fortalecer essas mulheres, eu entendo que eu sou o ponto referencial delas. Não adianta eu estar na internet falando, olha, trabalhe sua autoestima, fortaleça, isso vai melhorar seus relacionamentos e tal, se eu não estou mostrando para elas como é que eu trabalho isso. Então, se eu vou para academia, eu tô lá, em algum momento do meu treino, tiro lá uma foto para mostrar para elas, olha, vai lá para fazer sua parte. Claro que eu não vou ser hipócrita de dizer que eu trabalho todos os dias, todas as horas, como eu fazia o meu trabalho de 40 horas semanais, né? Que você tá ali debruçado. Não, tem dias em que eu tô off, né? Precisando me restabelecer internamente. Tem dias que eu tô ali, ó. Eu que faço post no Instagram, eu que faço roteiro, eu que crio tudo. Vamos chegar nesse ponto agora, tá? Que é assim, você há pouco estava falando que, olha, tem que fazer sentido, tem que ter propósito, tem que fazer muito sentido para você do que você vai colocar. Você falou que, olha, tráfego pago, publicações, isso tudo demanda tempo. Muito tá? tempo. Eu costumo falar, e olha que eu trabalho com isso, tá? Que o maior gasto que você tem quando você resolve utilizar as redes sociais, o Instagram, a internet em si, voltado para o seu trabalho, para a sua divulgação, é o tempo. Não é nem a questão financeira, entendeu? E aí, como é que você conseguiu achar esse sentido? Como é que você tem trabalhado suas redes sociais dentro do sentido que você buscou, que você tem encontrado? Lógico que você está cada vez, eu imagino que você cada vez mais vai buscar uma melhora. E aí, como é que você conseguiu fazer isso, deixando de lado os erros que você via antes? Eu acredito que o grande problema hoje da rede social, principalmente para as pessoas que têm um nível de conhecimento, despertais ali, um profissional graduado, por exemplo, seja a dificuldade de abrir mão do ego, sabe? No sentido assim, todos nós queremos mostrar que sabemos muito daquilo. O grau de perfeccionismo é elevadíssimo. Então, eu olho para as publicações que eu fiz lá em 2021, meu Deus, eu achava que estava assim, top do top. Hoje eu, meu Deus, que coisa horrorosa. Né? Por quê? A gente tem conhecimento, mas a gente precisa modelar esse conhecimento para alcançar pessoas de níveis diferentes de consciência. Então não adianta eu querer chegar na rede social falando vários termos técnicos, vou falar aqui disso, daquilo, sendo que a pessoa que está assistindo, ela não está interessada em ser psicóloga. Ela é uma pessoa comum, que tem dores comuns e que ela só quer ali encontrar um ponto de apoio. Então hoje, o meu objetivo na rede social é alcançar as pessoas para ajudá-las a identificar os seus processos. Né? Identificar ali que ela está com uma autoestima baixa, porque eu peguei logo a coisa do meu trabalho na rede social, é aquilo que é a base de todo conflito de toda pessoa na vida, é a autoestima. Porque as pessoas dizem, a autoestima é beleza, vou me arrumar, vou ficar bonito, escovar, tô com a minha autoestima alta. Tá nada, tá não. Porque as mulheres que suportam violência doméstica porque elas têm autoestima baixíssima, porque as pessoas que não conseguem sair do trabalho, estão presas ali numa carga horária exaustiva, não conseguem se desenvolver ou lançar um novo, elas estão com problema na autoestima. As pessoas que não conseguem
ter a coragem para empreender, elas estão com problema na autoestima. Por quê? Porque a autoestima é você amar a si mesmo. E como é que você ama aquilo que você não conhece? E assim, é uma parcela tão pequena da sociedade que sabe quem é, sabe? Que chega a ser assim, você chega a se questionar. Tem momentos que eu paro e me questiono. Gente, que mundo é esse? Sabe? As pessoas, elas não estão mais conseguindo fortalecer a sua identidade, as pessoas não têm autenticidade, as pessoas são, sabe, aquela coisa de ser ali, massa de manobra o tempo inteiro. Eu fico lembrando da época da faculdade, cara, sujeito, das análises sociais, e parece que as pessoas, elas querem só caber dentro daquele espaço, caber dentro daquilo ali. Então, por exemplo, agora a gente está chegando num período de Copa do Mundo, um período de política, já tá um caos na rede social em relação a isso. Tá. Né? Tudo polarizado, como se fosse um grande time de futebol. Não, eu sou do time A, você é do time B, eu sou contra você, enfim. Então, para a gente conseguir se inserir dentro da rede social, a gente primeiro precisa saber falar a linguagem das pessoas. E a gente fica preso, eu vou falar por mim, eu fiquei muito presa nesse lugar de eu preciso ser uma expert nisso aqui. Então, eu queria usar uma linguagem inacessível para mostrar que tinha autoridade. E depois eu vi que não é nada disso. Quanto mais eu me desconstruo, quanto mais eu mostro para a pessoa, cara, eu sou assim. Né? Eu não fico criando um personagem lá dentro. Estou o tempo todo trabalhando, né? Se eu digo para você que a sua autoestima, ela precisa se fortalecer para você melhorar nos seus relacionamentos, é porque eu vivi isso. Vivi isso na prática e vivo isso todos os dias no consultório. Se eu digo para você que você precisa fortalecer a sua segurança, a sua autoestima, para você viver um relacionamento bem com a sua família, foi porque eu vivi isso. Né? E eu vejo isso todos os dias no meu setting terapêutico. Então, é sobre você trazer a vida real na rede social. Né? Claro que a gente não vai expor tudo da nossa vida, sim. Porque a intenção, ela precisa... Eu não estou ali para ser blogueira. Eu não estou ali para fazer um reality show da minha vida. Eu estou ali para expor para as pessoas, intencionalmente, que aspectos da minha vida eu trabalho todos os dias para alcançar o objetivo que eu tenho, que elas muitas vezes têm também. E é esse o molde que eu crio para formar. Dá trabalho, não vou dizer para você que não dá trabalho, é frustrante. Você tem um trabalho gigante de construir um roteiro, gravar um vídeo, chegar lá, cara, 5 curtidas. Gente, pelo amor de Deus, valoriza o meu trabalho. Mas ninguém é obrigado a valorizar seu trabalho. Com certeza. Eu costumo falar eu tenho pessoas que às vezes eu começo a trabalhar, e as pessoas assim, não, eu vou pedir para você fazer alguma coisa. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, cara, eu não posso fazer por você. Tá? Porque você é dono do seu negócio, você que tem conhecimento sobre você não joga para mim essa responsabilidade, porque não vai funcionar. Uma coisa é eu começar a fazer uma coisa que não tem nada a ver simplesmente para tapar buraco, e outra coisa é eu começar a fazer com você perto, me falando como é você, me explicando, como começando a entender, para que a coisa comece a fluir. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse teu trabalho que você, ou seja, você atendimento, redes sociais, essas suas demandas foram atendimento, como é que você monta o seu dia a dia, inclusive para que você possa fazer o seguinte: o meu café da manhã na minha santa paz. Eu organizo o que é inegociável para mim. Tudo que é prioridade. Nem tudo é prioridade. Às vezes a gente coloca muita coisa supérflua como prioridade, que não é. Para mim, o que é prioridade? Prioridade é eu estar bem, e para eu estar bem eu preciso incluir várias coisinhas no meu dia a dia. Então, eu acordava 4h30 da manhã para pegar um transporte de 5h30 da manhã para chegar no interior de 8 horas da manhã, para trabalhar, para pegar um transporte de 5 horas da tarde para chegar em casa de 7 horas da noite, e ali dia após dia. Então,
eu preciso ter tempo para tomar o meu café da manhã na paz. Porque de manhã é o momento em que está fazendo o download do cérebro, sabe? Não adianta, quando eu fico agitada de manhã, eu já percebo que a coisa não vai ser legal no fim do dia. Vou ficar mais estressada, se eu chegar na noite mais estressada, isso vai repercutir no meu outro dia de manhã. Então, foi muita observação. Então, o que eu fiz? Eu coloquei como inegociável o meu café da manhã. Não é inegociável para mim, por exemplo, o meu almoço. Não é que eu não almoço, mas eu consigo ser mais flexível com o meu almoço. Eu consigo almoçar mais rápido, consigo adiar o almoço, consigo antecipar, consigo ser mais flexível nesse sentido, mas o meu café da manhã não. O meu treino não. O meu treino é algo inegociável para mim. O meu sono não. O meu sono é inegociável para mim. 9h30 da manhã eu tô indo pra cama dormir. Então não tem. Ai, perdão, 9h30 da noite. 9h30 da noite eu tô indo pra cama dormir. Eu já cheguei a atender até 10 horas da noite. Então, ali eu percebi que eu tava com a cabeça já explodindo, não tinha mais, eu só queria sumir dali. E aí eu vi, não, eu preciso, hoje eu só atendo 2 dias até 8h30 da noite. 2 dias pra mim ainda é ok. Então, 8h30 da noite é o tempo em que eu termino de atender, começo a fazer todo o meu processo de desaceleração, vou tomar meu banho, vou ler, vou descansar para 9h30 da noite já estar na minha caminha para dormir. Então, eu construí uma rotina funcional porque eu consegui entender o que era importante para mim. E como eu trabalho com psicologia, eu não tenho como minimizar isso. Não tenho como deixar em segundo plano isso. Porque eu atendo pessoas. E as pessoas que eu atendo, elas não são responsáveis pela minha desorganização na minha rotina, pelo meu mau humor, pelo meu estresse. Quando as pessoas elas investem o tempo delas, o dinheiro delas, para que eu esteja ali durante 1 hora do meu tempo voltada integralmente para elas, elas estão esperando que eu esteja bem para fazer esse atendimento. Claro que a vida ela não é uma máquina. Tem dias e dias e dias, mas eu busco entregar sempre o meu melhor naquele momento. Então, a minha ferramenta é a minha mente. É diferente de quem trabalha, por exemplo, com que o produto é, sei lá, roupa, uma água de coco, por exemplo, né, em que você não tem essa demanda. Eu preciso estar bem porque a minha ferramenta de trabalho é a minha escuta ativa. Então, se eu não estiver bem, vai ter coisa que vai passar despercebido. Então, eu priorizo isso também intencionalmente para estar bem para os meus atendimentos. Ana, que dica você daria? Imagina aquele cara que está empreendendo, e aí a gente estava até conversando aqui antes do bate-papo, falando sobre a construção do empreendedor, vou falar do Brasil, onde, eu já falei várias vezes aqui, onde culturalmente a gente não tem essa prática, a gente não tem essa coisa inserida na educação de sermos preparados para empreender. Como você mesmo disse, você tem os seus pais e muita gente, estude, faça concurso, vai buscar segunda, estude, faça concurso. Você falou uma coisa muito legal que eu já vi eu tenho de outras pessoas do serviço público, não estou querendo desmerecer o serviço público, tem gente que se insere de tal maneira e aí pega gosto, faz muito bem e encontra a felicidade ali. Mas como também conheço pessoas que estão assim no serviço público onde o salário é lá em cima, mas o cara fala, eu não sou feliz, entendeu? Mas aí você imagina um empreendedor, aquele cara começou a empreender e ele está aprendendo na base do cai e levanta, e o cara precisa de um norte, principalmente porque aquilo vai afetar a cabeça dele, que é o principal. Se a pessoa com a mente confusa, ela não caminha direito. Que dica você daria para essa pessoa que está começando a empreender, que está passando por diversos problemas e está tentando se encontrar com a sua bagagem de atendimento? Imagina que você conversa com mulheres, mas você também conversa com boa parte, com muitas mulheres que são empreendedores e reflete isso na vida dela no trabalho. Que dica você daria? Eu trabalho com homens também, né? Homens empreendedores.
Eu diria o seguinte, você sente, porque não é querer. O empreendedorismo não é algo que você escolhe. O empreendedorismo te escolhe. Não adianta você ficar fugindo que em algum momento ele vai te laçar. Porque se você tem um perfil de liderança, se você tem um perfil comunicativo, você não vai conseguir passar muito tempo longe desse lugar do empreender. Porque realmente é um laço, né? Só aquela coisa assim, eu digo direto, não fui eu que escolhi a psicologia foi lá e me agarrou. O empreendedorismo também foi lá e me agarrou. Eu diria que a base para você empreender é a mentalidade. Não tem como você fugir da mentalidade. Se você trabalhar a sua mentalidade, você assim, consegue voar. Todos os bloqueios estão na mente. Todas as travas estão na mente. Os medos, as inseguranças. Quando o negócio começa a não prosperar, quando o negócio trava, é a sua mente que está travada. Quando o negócio não, o seu negócio vai ser reflexo direto de como está o seu relacionamento você com você mesmo. Então, se você não trabalhar a sua mentalidade, compreender seus níveis de autoestima, de merecimento, de compreender o que é prosperidade para você, quais são os seus padrões, porque, como eu disse, muitas vezes eu buscava dentro do empreendedorismo a segurança do concurso público. Mas por quê? Porque a minha mente estava voltada para aquele padrão do que era a segurança. E foi muito novo entender que o risco não existe, primeiro não existe segurança, e que o risco faz parte da nossa vida desde que a gente nasce, porque a gente corre o risco todos os dias de acordar e não dormir, de dormir e não acordar. Mas a gente não se dá conta disso, porque a gente acha que tem domínio sobre a própria vida. Então, quando você trabalha a sua mentalidade, você começa a desenvolver a massa muscular necessária para te manter em pé e em movimento. Então, o que eu diria é isso. Tá percebendo? Observa o seu negócio como se o seu negócio fosse o espelho que está refletindo você. Meu negócio travou? Você está travado em algum aspecto. Existe um padrão mental que está te travando. Não está prosperando? Existe um padrão mental. Não está entrando dinheiro? Existe um padrão mental. Tudo tem um padrão mental, não tem pra onde correr. E quanto antes você olhar para isso, mais você vai conseguir desenvolver. Né? É fácil? Obviamente que não. Né? Não é fácil, mas é necessário. É necessário porque quando a gente tem esse chamado, né, para empreender, a gente não está falando só do nosso desenvolvimento, a gente está falando de uma cadeia de pessoas. Eu comecei empreendendo sozinha, hoje eu já tenho 2 pessoas na minha equipe. São famílias que você ajuda a desenvolver também. São pessoas que você acessa. São pessoas que vão estar com você e eu acredito que a ambiência, ela arrasta, porque não existe identidade que se sustente em uma ambiência que não esteja coerente com ela. Então, hoje eu vejo as pessoas que trabalham comigo, elas têm uma mentalidade muito próxima da minha. Então, quando eu estou caindo, eu recorro ali a uma pessoa da minha própria equipe que fala: peraí, não vai desanimar não, que isso, as coisas estão dando certo, vamos lá, vamos para frente. Então, nós somos líderes, os empreendedores, nós somos líderes de uma massa que também precisa da gente, porque não é só sobre venda e ganho de dinheiro, é sobre transformação que você está gerando o tempo todo na vida de quem está perto de você e de quem acessa você. Não sei se eu respondi sua pergunta. Kida, já está caminhando para o final, mas antes eu vou pedir para você, como é de costume aqui na AriaCast, deixar o teu autógrafo com a data aqui nessa mesa. Tá bem aqui lá, se você não beber só água de coco. Eu vou beber. Sim, água de coco. Senão as pessoas vão falar que eu tô pegando coco ali no lixo, aí tá pra... Não, tem água, tem água. Você quer ser cenário, né? Assina aqui, por favor, escolha um lugar aí. Pode ser aqui, né? Pode, onde você quiser.
Queria, antes de eu começar a te agradecer, onde te encontrar? Onde me encontrar? Então, estou no Instagram hoje, Ana Cristine PS, mudei o nome, antes era psicologicamente. Ana Cristine PS. Tô lá na rede social. Hoje a minha clínica ela é 100% online, então eu não tenho espaço físico. Tô lá também. Tem essa clínica online, que através do meu perfil a pessoa acessa para ter acesso à psicoterapia. Também trabalho com mentoria para mulheres voltadas para relacionamento, trabalhar autoestima para relacionamento. Tem um desafio também de autoestima. E tem os e-books também lá. Tem um monte de material. E atende homem também, tá? Atendo homens também, psicoterapia. Olha que eu atendo mais homem em psicoterapia do que mulher. Você só atende particular ou você também atende plano? Como é que é? Hoje eu só atendo particular. Particular. Porque como eu só atendo online, os planos eles não dão tanto suporte para atendimento online. Eles preferem mais os atendimentos presenciais. Mas assim, como é que a gente faz esse movimento? A gente gera a nota e a pessoa que tem o plano de saúde, ela pode buscar reembolso. Mas depende muito da política do próprio plano. Ana, muito obrigado. Eu que agradeço. O bate-papo foi muito bacana. Dani, vou até marcar aqui, muito obrigado por ter indicado. Que bate-papo assim, eu adorei. Não sei por que eu não te chamei antes. Sério, foi muito legal, foi muito bacana. Fica aqui minha gratidão por você ter vindo aqui. Sua irmã está diretamente fazendo companhia. Aprovada agora, né? Felicíssima, aprovada a UFRN. Vai começar a sentir na pele agora o mundo universitário, né? Quer ser uma universitária e é muito bacana. A experiência é ótima. Espero que você tenha gostado da experiência. Não, eu amei. Aqui no AreaCast. Amei estar aqui. Tá? E assim, fica muito minha gratidão. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Como eu sempre digo, uma ótima semana. Fique com sua fé, tá? Como ela falou aqui, vá buscar o seu propósito, vá buscar aquilo que melhor te conecta na tua vida para que você consiga prosperar e melhorar a sua vida. Muito obrigado. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu que agradeço, Islene, por estar aqui, né, com todo esse pessoal, toda essa galera. E o que eu quero dizer para você é: a coragem não é a ausência do medo, é o medo enfrentado. Então, se você quer empreender, pega a sua coragem e vai. Você vai aprender muita coisa, você vai se desenvolver. O melhor de tudo não é o resultado, o melhor de tudo é o processo. Eu jamais seria a pessoa com a coragem de sentar aqui e ter esse bate-papo se eu tivesse sido vencida pelo meu medo lá em 2020. Então, pega essa bagagem da tua coragem, essa faísca de coragem, a faísca a gente pode gerar uma grande labareda. E faz a tua parte, que com certeza o processo vai valer a pena. Fica a dica, viu? Mais uma vez, muito obrigado. Aloha!